Paulo vai ganhar. São Paulo. O Flamengo vai ganhar do Atlético Mineiro lá, porque vai ganhar, acredito, não vai fazer a mesma idiotia, o mesmo erro que fez. E aqui, ó, eu acho que o CSA vai ganhar do Vasco. Não, Glenda, você mostra aí o seu conhecimento profundo a respeito de futebol, né? Isso é a mídia, é a imprensa, né? No Brasil, a Flapress é assim. Por que eu vou falar isso? Porque, assim, é lógico que tem coisas que continuam me preocupando nesse jogo do Vasco. A gente vai falar que acabou agora essa vitória e classificação do Vasco, esse reencontro do Vasco com uma vitória depois do Mundial de Clubes. É importante, primeiro, acho que sobre qualquer aspecto, independente de estar jogando bem ou jogar mal, eu não queria mais ouvir, eu já não aguentava mais ouvir o Fernando Diniz numa coletiva falar: a gente está evoluindo, a gente criou, a gente dominou, a gente deu 20 chutes no gol, só que não ganha. Então hoje, independente de jogar bonito, independente de jogar legal, o que a gente precisava era de uma vitória, o que a gente precisava era de dar uma resposta com vitória em cima de um adversário limitadíssimo, fraco, que em Alagoas, no primeiro tempo, não quis sair para jogar, se defendeu o tempo todo, mesmo jogando em casa, mesmo com o Vasco com os problemas, porque se o CSA joga o futebol que jogou no segundo tempo hoje, São Januário, lá em Alagoas, tinha complicado a vida do Vasco. Então assim, vitória, ganhamos, muito bem. Tá, pra calar a boca aí desses especialistas, desses pseudo-jornalistas esportivos, porque assim, não é que na hora que a mulher vai fazer uma análise, né, acho que deve ter cocô no cérebro dela, pra dizer que, Flamengo vai ganhar do Vitória, do Atlético vai passar, o Vasco vai perder pro CSA em São Januário e vai ser eliminado. Ela deixa de levar em consideração o futebol, o pobre futebol apresentado pelo CSA, que tá brigando numa terceira divisão, né, com chances de não subir para a segunda divisão. Então, você não faz uma análise, você vai para fazer graça na televisão. E é o que a maioria desses jornalistas esportivos fazem, é ir para a televisão fazer graça e não analisar com seriedade, analisar profissionalmente falando. Agora, falando do jogo, primeiro tempo o Vasco amassou, foi dono do jogo, colocou o CSA no lugar que ele está, que é o time que está jogando a terceira divisão, que tem um elenco muito menos qualificado, que tem uma folha salarial mais humilde, que obviamente o Vasco tinha obrigação de vencer. Então, o primeiro tempo amassou. Gol do Felipe Coutinho, gol do Tietê, gol do Ryan. O Ryan fez o gol, deu um chute que sobrou pro Coutinho fazer o segundo, e a gente define o jogo no primeiro tempo. Agora, me preocupa a postura do time do Vasco no segundo tempo, porque volta a ser aquele time preguiçoso, morto. Teve que tirar o Coutinho, que estava andando em campo, se arrastando, o Nuno de novo, o Jair. Aí o CSA vem e faz um gol, vai pra cima, teve umas duas chances, uma claríssima que o cara chutou pra cima. Se faz esse gol, complicaria a situação do Vasco. Então a gente vê que a gente tem uma vitória construída no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente tem de novo um tapa na cara, com um choque de realidade, de botar o seu pé no chão, porque lógico que já ia ter um monte de vascaíno flutuando nas nuvens, pensando em título e inclusive vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. O segundo tempo mostra que não é bem assim. A gente pegou um adversário frágil, né? A gente fez o resultado e depois voltou a ser aquele Vasco preguiçoso, voltou a ser aquele Vasco covarde, voltou a ser aquele Vasco com uma mente ou psicológico super abalado, toma um gol, perde o controle totalmente da partida, jogando dentro de São Januário, e aí com algumas mexidas, né, tirando jogadores que estavam se arrastando em campo, como eu falei, entra o David, entra o Thiago Mendes, entra o Garré, até que teve uma chance que o goleiro tirou. A gente conseguiu, né, segurar o resultado, segurar o placar, que foi um placar importante para o Vasco. Por quê? Porque agora vai pingar o Pix da CBF de quase 3 milhões de reais para ajudar um time que está numa recuperação judicial, matando cachorro a grito, pedindo antecipação de receita. Então é claro, é óbvio que passar para a próxima fase é muito importante para o Vasco. Eu vou diminuir o som aqui que está atrapalhando.
é muito importante para o Vasco. Então é importante pelo dinheiro, é importante porque voltou a ganhar e é importante porque a gente passou para a próxima fase, independente se vai se classificar, porque lá a conversa vai ser outra. Vamos pegar adversários mais difíceis, porque até agora a gente pegou Operário, pegou CSA, deu sorte. Nos cruzamentos a gente deu sorte. Vamos ver se vai continuar com essa sorte, ainda tem um Atlético Paranaense, né? Mas com certeza a gente vai pegar adversários mais difíceis na próxima fase, jogando esse futebol que a gente viu no segundo tempo, dificilmente passa, tá? Dificilmente. Muita coisa ainda para ser ajustada pelo Fernando Diniz, que colocou o Hugo Moura para ser zagueiro, mostrando mais uma vez que o Pedrinho errou na janela de contratação, não consegue contratar um zagueiro, porque o Lucas Oliveira não presta, o Maurício Lemos também não presta, a ponto do Diniz ter que estar improvisando volante na zaga para poder quebrar um galho, e o Vasco, que tinha que propor o jogo, fez o resultado no primeiro tempo, depois quase se complicou no segundo tempo, mas sai com uma vitória importante, né? Então é isso, é a resenha do futebol com relação à Glenda, né? Com todo respeito à mãe de família, ao ser humano, não tenho nada contra, a questão não é pessoal, tá? É só uma crítica profissional. Acho que esses pseudos profissionais, eles deveriam avaliar com mais razão, né, com mais profissionalismo, e não estou falando isso aqui pelo Vasco, não, estou falando pelo adversário CSA e pelo futebol que o CSA jogou lá na primeira partida, deixando de talvez se tivesse tido uma postura como teve no segundo tempo, deixando escapar uma possível classificação lá, quando jogou em Alagoas e foi covarde e não ganhou do Vasco, tá? Então tá aí, vitória importante, grana. E agora, Campeonato Brasileiro. A gente pega o Atlético Mineiro em São Januário. Vamos ver, né? Tem que voltar a ganhar, tem que voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, que é o nosso campeonato de fato, é a nossa briga de fato, né? Para a gente sair dessa situação que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro, que é de zona de rebaixamento. Gravei por aqui mesmo, né? Acabando, o Cruzeiro tá vencendo por 1-0. Falei que os dois se classificavam. Curte, se inscreve no canal. Desejar uma noite abençoada para todos vocês, para os flamenguistas que ficaram secando até tarde da noite, chupa, desliga a TV, aquele que não quebrou a televisão, né? Desliga a TV e vá dormir, que amanhã é dia de trabalho, tá bom? Um abraço, curte, se inscreve no canal, saudações vascaínas. Queria dizer só uma coisa. O que é? Boa noite.